Fala galera, bem-vindo ao canal Minha Primeira Corrida. E eu quero trazer hoje aqui um assunto bem batido, né? A galera tem muita vontade de saber, muitos ouvem, não, descansa, descansa, tá na hora de descansar. Mas eu quero falar o que a ciência fala sobre essa questão de descanso. Então eu peguei alguns estudos ali, mas eu estou trazendo um específico de 2022, publicado ali na revista de Esporte e Ciência, que fala sobre 2 semanas de descanso e o que isso traz na redução cardiopulmonar e a função muscular de atletas de endurance. E a gente acha que é de boa, né? Que não acontece nada. Cara, 2 semanas, 14 dias ali, entre Natal e Ano Novo, alguns estendem um pouco mais, né? Pega uma semana anterior e uma semana depois, para depois voltar a essa rotina. E eu quero mostrar para vocês o que a ciência fala, porque muitos colocam assim, nossa, tô pesado para correr, ou como tá difícil, ou não consigo manter a velocidade que eu mantinha, para eu colocar aquele pace agora no treino que era fácil, é uma dificuldade tremenda. Mas por que isso acontece? Cara, esse estudo é muito legal. Ele pegou atletas bem treinados, tá? Entre 19 e 29 anos, e colocou usou um grupo para fazer o descanso e o outro grupo não fez o descanso. E o que conseguiu perceber aí entre esses atletas? Foi percebido que os que descansaram diminuiu o volume de sangue. Então, a gente pensar ali no sangue circulante, tá? Aquela resposta que a gente vai ter, houve uma diminuição, tá? Desse volume. Aconteceu também diminuir o débito cardíaco, e outro ponto que aconteceu também é a eficiência mitocondrial. Então vamos esquecer todos esses nomes aqui, porque não é objetivo, não estou falando para professor. Eu quero falar assim com você. O que isso aqui me fala? Me fala que eu tenho uma perca do ganho aeróbico que eu tinha. Por quê? Porque eu tenho uma menor capacidade de gerar a energia que eu gerava quando eu estava treinando durante essas 2 semanas. E quanto que foi essa perca? Cara, essa perca ela corresponde, assim, você acha até que não é muito, né? Mas ela corresponde entre 3 e 6% em 2 semanas. Eu coloquei aqui, ó, quanto mais treinado, menor a perca. Quanto menos treinado, maior essa perca. Então é muito importante a gente se autoavaliar assim. Será que realmente vale a pena eu largar a mão e parar totalmente essas 2 ou 3 semanas, alguns 4 semanas? Assim, vai valer a pena todo aquele esforço que eu tive todo o ano trabalhando, treinando, seguindo planilha, mantendo atividade na academia? Vai valer a pena eu simplesmente parar porque, peguei férias? Então, não é um trabalho, né? A gente faz isso pelo prazer, porque gosta, porque gera uma recompensa psicológica, fisiológica, tá? E corporal, estética também. Então, será que vale a pena? Isso tudo mostrou que não vale a pena, porque você ficar esse tempo parado, você tem uma perca muito acentuada. E isso o estudo trabalhou pensando ali em 2 semanas. Outro estudo também cita 1 mês de atletas amadores parados no endurance, ele chega a diminuir a resposta dele em 22%. Então é muita coisa, 22%, se a gente colocar isso em pace, colocar isso em tempo de prova, colocar isso em toda a dedicação que você teve, será que vale a pena? E é bacana a gente colocar que existe uma diferença muito grande, tá? Entre a perca do seu ganho de força e a perca do seu condicionamento cardiorrespiratório. Eu estou falando aqui do condicionamento cardiorrespiratório. Eu não estou falando do seu ganho de força, que você tem o treino de força ali na academia, o pessoal da hipertrofia. Não, eu estou falando agora do endurance, da perca do condicionamento cardiorrespiratório. O condicionamento cardiorrespiratório é muito mais acentuado ao condicionamento de força, porque alguns estudos citam que essa perca, assim, essas 2 semanas sobre a força, não tem praticamente nada. Assim, você não perde nada praticamente. É uma perca mínima.
E às vezes é até bom você colocar esse descanso para você retornar ali no seu treino de força. Então o problema não está aqui, o problema está aqui. Mas é importante também citar que se você mantém o teu treino de força, você consegue diminuir a perda do seu condicionamento cardiorrespiratório. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente pensa no retorno, qual que é o ganho que eu tenho no retorno, quando eu estou voltando às atividades? O tempo que você leva para recuperar a perda que você teve, ela pode ser igual ou superior ao tempo que você ficou parado. Então, se você ficou parado 3 semanas, você vai precisar de, no mínimo, com um treino bem elaborado, de 3 semanas. Ou você talvez vai precisar de mais, 4, 5 semanas, para conseguir voltar próximo do estado físico que você estava quando eu penso no seu condicionamento cardiorrespiratório. Mas não adianta só falar, né? Assim, você vai perder, se você parar, você vai perder. Pô, mas eu quero descansar um pouco, eu não quero ter aquela obrigação. Pô, eu estava treinando 4, 5 vezes por semana, eu quero dar uma reduzida. Perfeito, vamos dar uma reduzida. Então eu vou trazer 3 dicas simples, tá? Para você realmente entender o que pode ser feito para não perder tanto o ganho que você teve com toda aquela força, aquela animação que você tava durante aquele período. Chega no final do ano, pô, eu perco, vou começar o ano que vem, parece que estou começando do zero. E sabe o que é pior? Período festivo. Então você aumenta peso, você desidrata, porque muitas pessoas aí consumo um pouco exagerado da bebida alcoólica, então vai gerar essa desidratação também, ou bebe menos água porque não está treinando. O fato de não estar treinando, você se alimenta mal, então tudo isso interfere. O problema não é só parar, então a perca acaba sendo muito mais elevada, porque você se alimenta mal, você dorme mal, você faz uso de bebida, você não treina. Olha quantas coisas para atrapalhar. Mas também não quero ficar aqui sendo chato. Não, você tem que treinar na mesma pegada que você estava. Não. Vou passar assim 3 dicas. Mas antes de eu passar a dica, eu quero já deixar aqui. Se você não segue o canal, se você não deu o joinha ainda, mas se o assunto tá legal para você, você tá curtindo e você quer mais assuntos relacionados à corrida, relacionados ao seu bem-estar, relacionados à longevidade, dá um joinha nesse vídeo, compartilha com amigos e segue o canal Minha Primeira Corrida, porque tem muita coisa interessante aqui. Já tem alguns vídeos aí que você pode ir acompanhando, que você vai aprender muito com isso. Mas para não ficar aqui também pedindo, vou deixar 3 dicas. 3 dicas bem simples para você não perder o ritmo. Primeiro, diminui a duração do teu treino. Então, você fazer um treino de 1 hora, faz treino de 20, 30 minutos, tá? Com uma sequência um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, um dia mais leve, um dia mais pesado, mas não precisa ter a mesma duração. E além da duração, também diminui as sessões semanais. Eu faço 4, 5 sessões de treino por semana. Diminui, faz 2, faz 3. O importante é não parar. Então diminui um pouco o ritmo, diminui o tempo, diminui o número de sessões, e isso vai contribuir para você não ter uma perca tão acentuada. Haverá perca? Haverá, e é normal, você até precisa desse relaxamento. Mas para não perder tanto e conseguir manter um equilíbrio entre treino, alimentação, festa, qualidade do sono, bebida, hidratação, o exercício vai contribuir com isso. E também uma outra coisa que é muito legal é tentar manter, pelo menos nesses dias que você vai treinar, a sua rotina de horário, porque isso facilita depois para você retomar os outros dias. Então, quando você junta tudo isso, você para pensar todo o esforço que você teve, a perda que você vai ter se você simplesmente abandonar. E o que é possível fazer para não perder tanto? Eu fico com essa dica. Eu pego essa dica, agarro ela e coloco em prática. E depois, em janeirão, quando você voltar, dá para você voltar aqui e comentar como foi. Se foi igual ao ano passado ou não, esse ano foi mais fácil. E você que já passou por isso, comenta aí também. Deixa aí pra galera, que a galera vai olhando e fala, pô, isso é real, isso já aconteceu comigo. Pô, já senti isso, não sabia que era por causa disso.
Pô, eu imaginava que não perdia tanto, ficar tanto pouco tempo parado. E mais uma vez lembrando, a relação do estudo, ele não foi feito durante o período festivo. Ele simplesmente fez uma pausa entre os atletas. Agora a gente está entrando no período festivo. Então, parar o treino, não se alimentar adequadamente, fazer uso de bebida, dormir mal, a consequência vai ser muito grande. Gostou do vídeo? Compartilha com a galera, deixa o teu joinha e segue o canal.